Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas. Agora a gente vai, como eu já tinha dito, né, iniciar o nosso debate entre os dois grupos de maneira muito diferente, porque geralmente, desde quando eu comecei a ensinar essa disciplina, a gente fazia as apresentações, obviamente nem se pensava em fazer esse tipo de apresentação remotamente. E aí, essa apresentação especificamente, né, desses dois grupos apresentando no mesmo dia, pela primeira vez, mesmo após a minha experiência com, com o ensino remoto, pela primeira vez os dois grupos do dia fizeram apresentações, fizeram vídeos que servem como referência, né, como apresentação assíncrona. Então, é bem interessante, é bem diferente, né, essa experiência que a gente está vivenciando. E aí, o que é que isso implica? O que é que isso vai trazer de peculiar nesse nosso encontro? Basicamente, hoje, a gente vai apenas debater aquilo que vocês já colocaram, né? E aí, eu até coloquei como exigência que vocês deixassem a câmera aberta, mas essa exigência apenas se refere à exposição mesmo, certo? Então, se vocês que se sentirem melhor, mais à vontade para desligar a câmera, não tem problema, tá certo? Não há essa exigência na hora do debate, apenas na exposição, certo? E os outros grupos que tensionarem fazer o que os grupos 1 e 2 fizeram também, ou seja, gravar um vídeo e apenas a gente fazer um debate sobre o que vocês expuseram nos vídeos, também não tem problema, tá certo? Bom, hoje apresentaram, né, a partir dos seus vídeos, os grupos do justnaturalismo e do juspositivismo. E aí eu começo justamente essa discussão falando sobre, primeiro, como é bom ver vocês, conhecer vocês, né? Porque às vezes a gente só escuta a voz, ou então alguma coisa que vocês digitam. E eu já conheci 18 pessoas que eu assim, via muito raramente, ou jamais tinha visto. Então, assim, isso só nos mostra como faz falta esse contato, né? Esse encontro presencial para conhecer vocês de verdade. E também de antemão, vou dizer, eu gostei bastante dessa organização, né, do vídeo, porque vocês, pelo menos os grupos que já apresentaram, tiveram vídeos bem organizados, bem estruturados, né? Então, eu achei isso como algo positivo. E aí vou começar justamente por uma provocação que Gislane apresentou no grupo de justnaturalismo. Ela falou sobre sobre uma peça, né, de Sófocles, que é Antígona, e que ilustra bem essa distinção, né, entre o justnaturalismo e o juspositivismo, né? E aí eu queria perguntar a vocês que tiveram acesso à obra, onde é que a gente encontra a posição do jusnaturalismo e onde é que a gente encontra a posição do juspositivismo e por que razão? Nicolas, diga aí. Bom, professor, de começo eu queria dizer que eu recomendo para vocês a leitura de Antígona porque é curtinha, né? Se tem versões que você baixa no próprio iBooks, que é de graça e são só 20 páginas. E assim, de forma geral, você tem na obra um legislador, né, um autoritário, um governo autoritário, que quer impor regras e de forma completamente arbitrária. Por exemplo, temos o sepultamento do irmão de Antígona, que todo mundo sabe que todas as religiões, todos os povos têm tradições de sepultamento, e ele queria proibir por uma questão de briga, né, de intriga.
Era como se fosse uma pena, né? Uma Exato, punição que o defunto tinha que cumprir. exato. E é, esse esse legislador, né, esse governo autoritário, ele colocou que quem se atrevesse a realizar o sepultamento ia ser penalizado com a morte. E Antígona, ela foi à discussão, buscou e fez o sepultamento, e quando foi ser julgada, ela colocou o argumento de que ele tem o direito natural, ele tem o direito divino, e não é você que vai ir contra esse direito natural. Então, essa peça, ela é muito forte nessa ilustração de, assim, do que é o justnaturalismo, do que é o direito natural, porque ela traz como exatamente o embate entre o direito natural e o direito positivo, né? O embate entre o que é correto por natureza e o que é correto por determinação, digamos assim. De um humano ou do Estado, né? Exato. Perfeito. Alguém mais quer falar sobre esse paralelo? Nada? Outra questão que eu queria ressaltar aqui, já partindo agora para o positivismo. Quando Gabriel falou, Gabriel Grilo, ele fez uma colocação logo no início, dizendo assim, que para o positivismo, né, o que é válido é justo. E aí eu pergunto a você, Gabriel, alguém do grupo, tá travando o áudio? Pois não, Gabriel? Um pouco, professor. Eu acho que é por causa das câmeras, mas é minha internet. Pronto, se vocês quiserem desligar as câmeras, então, porque aí facilita para... Talvez seja isso mesmo. Gabriel já levantou a mão. Antes de eu fazer a pergunta. Diga aí, Gabriel. Na verdade, professor, isso do que é válido, é justo, não é para todos teóricos positivistas, é para alguns mais radicais. Mas, por exemplo, para Kelsen, o que é válido não é necessariamente injusto. Certo. Porque para Kelsen, a justiça é outro problema que não tipo, se mistura com o problema jurídico. Então, o que é válido não é necessariamente justo. Certo. É justamente esse ponto que eu queria frisar. Você já se antecipou. Na verdade, a própria preocupação com o justo não é uma preocupação presente em todo o positivismo, né? Porque não há preocupação, eu quero saber o que é o justo, o que é o adequado, de acordo com uma correlação de valores transcendentais. Não. Eu vou me preocupar apenas com o que é lícito e ilícito, ou com o que é válido ou inválido, certo? Então, muitos positivistas não vão nem se preocupar com a questão do justo, né? Porque o que vai valer para eles é justamente apenas o válido, certo? Pois não, Gabriel? É porque também, professor, isso de justiça é um conceito muito relativo também, né? Porque o que pode ser justo para mim pode não ser justo necessariamente para você. Tanto que para alguns teóricos da época, por exemplo, Aristóteles, ele considerava a escravidão como algo justo para a época dele, para ver como isso de justiça para cada um é muito relativo. E a gente tem um conceito hoje, né, que a escravidão não é nem um pouco justa. Pois é. Em razão disso é que
se verifica que o jurispositivismo não vai entrar nesse mérito, né? Não vai entrar nessa discussão. É uma discussão que foge à ciência do direito. A ciência do direito tem que apenas, como vocês colocaram, né, desde a escola da exegese, apenas vai se limitar a ver o que está escrito, e você faz pequenas notas em relação ao texto da lei, né? Depois, é claro, há correntes mais que vão atualizando essa abrangência do estudo, esse foco do estudo, dizendo, olha, não é apenas um comentário à lei, a gente precisa saber também como é que funciona a aplicação dessa lei, a relação dessa lei com outros elementos, né? E até chegar numa versão mais atual do jurispositivismo, que vocês, inclusive, chamaram de neopositivismo. E aí eu queria saber de vocês se vocês veem distinção entre o que vocês chamaram de neopositivismo para o que se denomina também de pós-positivismo. Quem falou foi a Ana Carolina, neopositivismo. Vocês viram nas suas pesquisas algo a respeito do pós-positivismo? Eu acho que a internet dela deve estar meio ruim, professor, mas ela fala já já. Certo. Mais alguém quer falar? Não? Outra questão que eu percebi na apresentação do grupo do jurispositivismo, e aí eu queria saber de vocês como é que se deu essa organização. O que é que eu percebi? E aí, a título, inclusive, de sugestão para aprimoramento numa apresentação posterior. Vocês vêm desenvolvendo o tema, né, o que é positivismo, critério de distinção entre direito natural e direito positivo, aí vai para escolas positivistas, né? Aí falam sobre várias escolas, chegando ao neopositivismo, aí vem principais autores e obras, aí depois vai positivismo jurídico do século XIX. Aí, para mim, soou como se fosse assim, vocês vêm desenvolvendo, como o grupo do justnaturalismo, ele basicamente seguiu uma ordem cronológica, desde o justnaturalismo clássico, passando pelo justnaturalismo medieval, racional, né? E as versões mais recentes do justnaturalismo contemporâneo. Mas, no grupo do jurispositivismo, o que eu observei foi que você vem desenvolvendo e aí volta para o século XIX. Aí depois vai para subdivisões do positivismo jurídico. Às vezes, inclusive, pela repetição dos autores, né, vocês falam de Kelsen em diversos momentos, falam, inclusive, do realismo jurídico, que vai ser objeto de um grupo especificamente, né, assim como o normativismo de Kelsen. É como se faltasse uma concatenação no final para que seja linear a apresentação, entende? E aí eu estou submetendo a que vocês façam aí a sua defesa. Professor, na verdade, a gente tinha feito outra ordem e a gente alterou para essa ordem, porque justamente na nossa visão de entender, porque assim, o positivismo é um negócio muito fácil de compreender, é muita informação, muitas correntes, muitas coisas. De subdivisão, a gente apresentou 4, tem umas 500. Aí o que a gente decidiu fazer foi trazer primeiro os conteúdos que eram assim mais fáceis de entender, os mais didáticos, as escolas, os autores. Sim. O positivismo no século XIX ficou depois das escolas, porque a gente viu as escolas como algo de mais fácil compreensão. Então, o que o aluno conseguir compreender é o que a gente pensou para a gente. Se a gente conseguir compreender até essa parte da apresentação, tá ótimo, porque tudo que a gente vai ver lá em subdivisões vai precisar desse conteúdo. Então, se lá em subdivisões eu falo de um positivismo amplo, essa pessoa vai precisar saber o que é o positivismo, quem são esses autores que eu estou citando aqui no positivismo amplo e estrito.
Eles precisam ter visto isso para ter uma noção. Aí por isso que a gente organizou assim, mais por uma questão de conteúdos mais fáceis de ser absorvidos no início, para a gente botar um conteúdo de nível mais, tipo assim, um conteúdo mais estrito, mais específico, que são as subdivisões, é um conteúdo bem específico, mas a gente colocou para deixar tudo completo e fez essa ordem de, não de prioridades, não de sequência histórica, mas de compreensão mesmo. Certo, Ana, tá justificado, assim, tá explicado. E aí eu queria saber, como a gente está falando de dois grupos, de duas correntes que são muito conflituosas entre si, né, até incompatíveis muitas vezes. Acho que Jefferson está reclamando que está travando. Para mim não está travando não, professor. Eu acho que é a internet dele. Talvez o fato do vídeo mesmo, né, da imagem. Como eu estava dizendo, como são duas correntes que se conflitam, né? Eu queria que o grupo do justnaturalismo, a partir do vídeo do justpositivismo, e aí deixa eu fazer só um parênteses, pessoal. Eu recebi esse vídeo do justnaturalismo há pouco tempo. Era um vídeo de 6 GB. Então eu tive que baixar para depois alimentar o YouTube, para depois colocar o link para vocês. Então, se vocês forem fazer os grupos seguintes, se vocês forem fazer também a mesma coisa, e preparar vídeos, aí eu vou pedir para vocês que me mandem com uma certa antecedência para possibilitar o pessoal assistir, certo? Que pelo número até de visualizações, eu vi que pouca gente conseguiu realmente visualizar. Pois não, Matheus? Oi, Matheus tinha levantado a mão, mas Nicolas, eu passo já a palavra para você. Rapidinho aqui, professor. Só para dizer que nessa questão de gravar vídeo, se fosse ficar mais fácil para você, a gente poderia gravar o vídeo, botar no canal do YouTube de alguém, do grupo, mandar só o link para você, entendeu? Pode ser. Já aconteceu, foi justamente o que aconteceu com o grupo do Justpositivismo. Tanto faz. Vocês podem ou me mandar o vídeo, mas com antecedência, para poder baixar e colocar no meu canal, ou alimentar qualquer outro canal, certo? Desde que vocês me passem um link para eu colocar com uma certa antecedência para o pessoal assistir. Sobre essa questão de enviar o vídeo para o senhor, professor, foi até um aperreio meu, porque a internet de casa caiu hoje de manhã. Então, eu fiquei umas 4, 5 horas tentando enviar o vídeo só para o Google Drive, por causa da internet, que estava muito instável. Então, eu peço até perdão por isso. Não, tranquilo. Deu certo. E era muito grande o arquivo, né? 6 GB. Os meus arquivos, geralmente, das aulas, tem 180 MB, tem 200 MB no máximo. Eu estou em alta definição. Eu que editei, eu coloquei uma definição legal e eu coloquei várias camadas nele. Então, pesa um pouquinho mais. É verdade. Tranquilo. Professor, licença. A Carol conseguiu internet. O senhor pode repetir a pergunta que tinha feito? Pronto, perfeito. Já colocando aqui, já colocou Sim, a pergunta do neopositivismo. Sim. Porque você apresentou, Carol, você apresentou as escolas positivistas e falou sobre o neopositivismo. E aí eu perguntei ao grupo justamente se vocês veem diferença entre aquilo que você chamou de neopositivismo e o que se chama também de pós-positivismo. Vocês nessa pesquisa ouviram essa referência a pós-positivismo? No caso, no autor que a gente estava lendo, que era um artigo que ele tinha feito, ele usava só o termo pós-positivismo, ou no caso, neopositivismo. Só que aí eu fui procurar em outros lugares e tinha o pós-positivismo, que aí quando eu fui ler, parecia muito parecido, então a gente acabou não colocando esse outro ponto, até porque o tempo ia passar um pouquinho. Mas eu acredito, pelo menos, que era basicamente a mesma ideia, já que surgiu ali no mesmo período, né, da pós-Segunda Guerra. E qual foi a sua percepção? O que é que o pós-positivismo representa como upgrade, vamos dizer assim, do justpositivismo? Qual é a grande distinção do pós-positivismo em relação ao positivismo jurídico tradicional?
O pós-positivismo, ele tinha pelo que eu, porque, né, faz um tempinho assim, não vou mentir. Pelo que eu lembro, o pós-positivismo tinha uma ideia de que era como se fosse, tipo, o que como é que eu posso dizer? Tipo, um pouquinho acima da legalidade, digamos assim. Ele tinha uma perspectiva de ser, tipo, dele tem aquela questão do justo, da discussão, que o jurista ele pode meio que escolher o que ele acha certo de se fazer, ele não está mais tão preso às normas, né? E basicamente isso que eu lembro, basicamente, essa perspectiva, assim, dele, tipo, não ficar tão preso às normas, né? Que o positivismo clássico, ele via a lei e, tipo, não tá conectado com a realidade. Tipo, se ele acha aquilo justo, se ele acha injusto, é problema do jurista, né? Ele teria que seguir o que está escrito lá na norma, enfim. O neopositivismo, ele já vai um pouco além, o pós-positivismo, tanto faz, ele já vai um pouco além porque tem aquela questão da crítica que eles faziam ao sistema nazista, né, que acho que eu falei um pouco sobre isso. Eu queria ter me aprofundado um pouco mais, mas não dava tempo, era muita coisa para falar. E, tipo, eles viam que se você ficava muito preso à norma, você poderia, tipo, deixar passar algumas atitudes que não seriam benéficas assim para a humanidade em geral, tipo as coisas, as atrocidades, né, do modelo nazista, o fascismo, enfim, que aí era essa pegada aí, o Tribunal de Nuremberg, né? Exato. Vamos falar já sobre ele. Alguém do grupo quer complementar sobre o pós-positivismo? Porque vejam, a grande sacada do pós-positivismo foi perceber que o direito positivo, tal como ele era encarado antes, principalmente tendo a lei como principal cânone, vejam o empirismo exegético, né, o positivismo exegético lá do século XIX, a lei ela tinha limitações. E como Carol mesmo falou, a vivência, a experiência jurídica do Estado nazista mostrou isso. Tem suas limitações e são limitações graves. E o pós-positivismo vai possibilitar um arejamento do direito positivo, principalmente a partir das normas constitucionais. E as normas constitucionais, principalmente das constituições que vêm aparecer posteriormente à Segunda Grande Guerra Mundial, são constituições que utilizam muitas vezes palavras abertas, né, que permitem esse arejamento. Então, por exemplo, a gente tem na própria Constituição, no próprio texto constitucional, como a gente já falou, a definição de família, né, de casamento, como sendo entre pessoas de sexos distintos, mas uma interpretação constitucional desse texto possibilita uma ampliação do conceito de casamento, certo? Então, essa é uma atitude... Veja que a gente não fugiu da norma. A norma, ela continuou sendo respeitada, né? A gente vai ter outros parâmetros seguidos por correntes como as correntes do direito alternativo ou correntes de índole marxista, crítica, né? Mas no pós-positivismo a gente ainda tem um atrelamento à norma, mas a norma ela é enriquecida principalmente pela norma constitucional, pela influência dos preceitos constitucionais que são tidos efetivamente tendo carga normativa cogente, né, obrigatória. Pois não, Ana? Professor, assim, eu sou muito curiosa, aí eu já estou dando uma olhada em direito constitucional. Aí lá em direito constitucional eu vi uma coisa que não dava para tratar no trabalho, mas é justamente o que o senhor está dizendo, que é o chamado neoconstitucionalismo. Isso. Esse neoconstitucionalismo, para quem não conhece, ele surge justamente depois da Segunda Guerra Mundial, esse é o marco histórico dele. Aí, como marco filosófico, ele tem o objetivo de superar essa divisão que a gente está trabalhando agora, que é a divisão entre positivismo jurídico e justnaturalismo. Ele busca, e além disso, e além da lei estrita, como o Carol falou, e usar a Constituição a partir de uma nova
hermenêutica, é uma nova interpretação, são novas técnicas de interpretar. Tem muito também da influência eu não sei se eu posso dizer jurisprudência, mas, tipo, tem muita interferência do judiciário nessas leis, porque, tipo, esse órgão, esse cargo, essa divisão do país, do Estado, ele acaba assumindo maiores responsabilidades nessa interpretação, porque a interpretação agora faz muito parte da Constituição, da aplicação dessa lei, aí a gente transforma isso numa jurisprudência e isso vai crescendo, e isso pode ganhar força de lei lá na frente. Mas é um avanço, porque justamente uma das maiores críticas ao jurispositivismo é que ele é regrado demais, muito certinho, segue a lei, arrisca, e não é mais. Hoje a gente tem que quebrar essa visão de que o jurispositivismo, o pós-positivismo, ele não é mais assim. A gente tem uma nova visão e ele abrange justamente essa interpretação da lei, como a lei é interpretada, como cada caso é um caso a ser considerada lei. A lei tem força de lei, mas ela deve ser trabalhada, porque senão vai virar um absurdo. As pessoas vão impor o que quiserem e não pode ser assim. Perfeito, perfeito. Aí eu aproveito esse ensejo para fazer uma provocação ao grupo do justnaturalismo. Vocês acham, a partir do que vocês expuseram, vocês trazem autores contemporâneos, né? Mas vocês acham que hoje existe espaço para a aplicação do justnaturalismo? E de que maneira? Gislane, Maria também se inscreveram. Professor, eu acho que com certeza na própria Constituição Federal, eu não lembro direito o artigo, eu acho que é o 5º, que a base dele é da dignidade humana, né? E do direito natural essa dignidade humana vem do direito natural. Tem a questão também do direito do homem e do cidadão, que é um dos legados, né, do direito natural para a gente. Perfeito. Humanos, né? Posso falar, professor? Pois não, Maria. Então, o que é que eu acho? Eu acho que hoje em dia o direito natural, o justnaturalismo, ele pode sofrer um pouco de preconceito, tipo assim, predominantemente, né, o nosso direito ele é positivado. Sim. Claro que tem alguns aspectos de direito natural, como o Gislane mencionou. Mas, tipo assim, existem alguns argumentos que as pessoas utilizam contra o direito natural. Tem gente que diz que a base é totalmente religiosa, enfim, a origem, mas existem muitos argumentos legais que eu vi que defendem o direito natural. Tem um argumento que eu não sou muito craque nele, porque ele é um pouco complicado, mas é como se fosse de contradição. Que se você argumentar contra o direito natural, você vai estar entrando em contradição, porque o fato de você argumentar já mostra que você tem, tipo assim, tem o direito de autopropriedade, que seria um direito natural, enfim. Então, eu acho que ele tem uma base lógica, eu particularmente gosto muito, mas, assim, eu acho que um primeiro passo talvez seria quebrar um pouco esse paradigma que ele seria, tipo assim, basicamente religioso, um argumento religioso, e, assim, acho que talvez as pessoas hoje em dia tenham uma falsa ilusão de que a gente tem uma defesa do direito natural, por exemplo, muitas pessoas acham que, por exemplo, o Estado defende nossa liberdade, mas não é bem assim, não é a liberdade que a gente vê no direito natural, que é realmente uma liberdade plena até que fira a propriedade do outro, né, ou a autopropriedade do outro. Então, eu acho que a gente até meio que tem essa ilusão que tem, mas acaba que não é plenamente o direito natural. O direito positivo reina muito mais, mas eu simpatizo com a ideia. Muito bem. Está defendendo bem a sua escola, né? É brincadeira, pessoal. Assim, vocês escolheram os grupos, mas vocês não precisam se ver vinculados às ideias desses grupos, não, tá certo? Agora eu tô super. Eu quero um embate aqui. Mas é importante ter uma visão crítica também dessas correntes, né? Porque todas têm os seus méritos, né? Mas também têm as suas objeções, né? Importantes. Gislane levantou a mão aqui, pois não? Foi Nicolas, eu acho, professor. Ah, foi Nicolas, desculpe. Professor, já no meu caso, eu acredito que atualmente não se dá para utilizar apenas o direito natural, visto a quantidade de coisas que tem que se legislar atualmente no Brasil, falando da nossa realidade, né? Então, por exemplo, na internet,
a internet não é algo que remete a uma tradição. E o direito natural, ele é muito relacionado a essa tradição, né, a cultura das sociedades, e a internet tem um pouco disso, mas não de forma integral. Então, é necessário, de qualquer forma, que hoje em dia tenha, sim, o uso do direito positivo. Porém, ainda acredito que o direito natural é indispensável em qualquer tipo de código jurídico. Vocês veem... Nicolas falou uma coisa importante. O justnaturalismo, ele, segundo a opinião dele, pelo que eu compreendi, ele não tem como compreender, não tem como abarcar a complexidade hoje do direito, né, do estudo do direito, porque a gente não pode prescindir do direito positivo, certo? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode reconhecer importância nos chamados direitos naturais, como uma forma de inspiração do direito positivo. Não é verdade? Isso acho que até o próprio jurispositivismo ele admite. Se vocês observarem o Código Civil Napoleônico, que serviu como base do empirismo exegético, do positivismo do século XIX, ele tem inspiração justnaturalista, era reconhecidamente de inspiração justnaturalista. Ele depois é que vai tirar essa menção aos direitos naturais do seu texto original. Pois não, Maria? E Ana, depois Ana. Professor, eu vejo meio que assim, como realmente apenas uma inspiração, né? Porque, assim, pelo que eu entendo de direito natural, por exemplo, vida, liberdade e propriedade privada, eles meio que, como eu até falei no trabalho, o senso de justiça estaria baseado, para um justnaturalista, né? Para uma pessoa que defende os direitos naturais, estaria baseado em defender esses direitos. Claro, na nossa Constituição a gente vai ter a defesa à vida, a propriedade, mas não é, eu acho que não é pleno como o direito natural visa. Porque, por exemplo, a gente não tem liberdade plena. Existem coisas que a gente faz que não ferem o direito do outro e que ainda assim são proibidas. Então, pode até ser uma inspiração, mas eu não acho que seja, tipo assim, de forma plena, ou que tem direito natural na Constituição. Eu não acho que só porque está defendendo a sua liberdade de fazer tal coisa na Constituição significa que é direito natural. Porque se literalmente ela restringe sua liberdade de alguma forma, ainda que você não esteja restringindo a de ninguém, eu não acho que seja o direito natural em si só por causa disso. Perfeito. Vamos, deixa eu só passar a palavra aqui para quem foi que levantou também? Foi Ana, né? Foi sem querer, professor. Ah, tá certo. Mas o que Maria falou tem total... Ítalo. Professor, boa noite. Boa noite, Ítalo. Então, eu acho que o justnaturalismo hoje em dia está muito presente como uma fonte jurídica, né? Tanto nos princípios, né, relacionados à moralidade, né, a viver honestamente, né, fazer o bem. Então, eu acho que o justnaturalismo ele não está tão presente como o positivismo, né, como a legislação, mas eu acho que ele se encaixa como uma fonte jurídica, né? Perfeito. É uma fonte, é como se fosse uma fonte de interpretação, né, como você está apresentando. É algo a ser considerado no estudo do direito, né? Exatamente. Perfeito. Que mais? Veja só, existe um trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos, que inclusive depois vai ser criticada por Yuval Harari, né, naquele livro que eu faço muita menção aqui, que é Sapiens, que talvez seja o trecho dos mais conhecidos, que diz assim: consideramos estas verdades como autoevidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes são vida, liberdade e busca da felicidade. Vejam que é como se na Declaração de Independência a ideia, né, de igualdade entre os homens,
de inalienabilidade de certos direitos, como da vida, liberdade, busca de felicidade, sejam atributos naturais do próprio homem. E Harari, né, como historiador e como estudioso, inclusive, das modificações biológicas, né, do próprio ser humano e de outros seres, ele vai considerar que esse não é um atributo natural. Não é natural que as pessoas sejam iguais. As pessoas nascem diferentes, né? Lá em casa, eu tenho 3 meninos, 3 filhos homens, e cada um tem uma forma totalmente diferente, temperamento totalmente diferente, né? Então, assim, eles são diferentes, né? Então, homem e mulher são diferentes, mas o Estado, a sociedade, termina trabalhando com ideais, né? Ideais de igualdade, ideais de liberdade, ideais de fraternidade, ideais de dignidade, certo? Mas Harari vai defender o seguinte, que não são direitos naturais, porque esse direito não é como se fosse assim, é diferente da borboleta que nasce com a asa. A asa é natural às borboletas porque elas dizem respeito a uma característica inata àquela borboleta, né? Claro que existem borboletas que nascem sem asa, por alguma anomalia e tal, mas faz parte quando a gente vai identificar uma determinada espécie de animal como borboleta, a asa é algo natural. Mas a gente não nasce com um órgão que nos permite, a partir dele, conquistar a liberdade ou a igualdade, né? Por isso que é algo construído, segundo a visão de Harari, né, bem crítica em relação ao que se denomina direito natural. Certo? Pois não, Maria? Então, é aí que eu acho que entra o argumento que eu tinha falado antes. É porque eu vi um vídeo em que explica que existem alguns argumentos, né, para defender o direito natural. Tem a parte do argumento religioso, que se Deus lhe concedeu esse direito, ninguém pode tirar, enfim. E tem um argumento que é a respeito de uma contradição performativa, que chama. Que é quando, né, você argumenta algo que meio que você não poderia estar argumentando contra... Como é que eu posso dizer? Bom, vou explicar dentro do contexto, exato. Por exemplo, o direito natural seria o seu direito à liberdade, propriedade, né? Ou busca de felicidade e vida. Se você argumenta contra o direito natural, você estaria entrando em uma contradição performativa, porque justamente você está exercendo o seu direito natural. Tipo assim, a primeira pessoa que fez um argumento, quer dizer, quando você vai construir um argumento, você precisa de uma autorização anterior a isso? Você não precisa, então é como se fosse o seu direito natural. Então, um argumento que eu vi que defenderia seria esse da contradição performativa, porque você, inicialmente, né, ninguém precisou de autorização de ninguém para formular um argumento. E se você está formulando seu argumento contra o direito natural, você está exercendo seu direito natural contra o direito natural. Aí é um argumento de contradição performativa. Foi um argumento que eu vi para defender, lógico, né? Excelente. Gostei do seu argumento. O que mais, pessoal, que vocês querem discutir em torno do positivismo e do justnaturalismo? Os outros grupos se viram de alguma forma representados, contrariados, indignados, né? Com a exposição dos argumentos do justnaturalismo, do positivismo? E vocês entre si, né? O grupo 1 e o grupo 2, vocês viram problemas assim nas exposições dos argumentos do outro grupo? Gabriel. Eu confesso, professor, que do grupo sobre justnaturalismo, eu vi só os primeiros 10 minutos e foi no 1,5 vezes. Então, não deu para ver quase nada assim do trabalho. Então, não tem muita coisa para falar, não.
Já vi que vocês assistem o vídeo que a gente grava nessa velocidade, né? Eu falo bem rápido, porque eu falo tão espaçadamente e devagar, né, que eu não tenho o dom da oratória, mas A do senhor é sempre no 2x, professor. Tá certo, que dá certo, dá para entender, né? Tô plantando a discórdia, né? Mas diga aí, quem mais quer falar? Eu tô querendo Professor, fazer sobre o vídeo do outro grupo, eu achei bem interessante a forma com que eles fizeram a organização da imagem em si, colocando o slide e as câmeras em cima, eu achei que ficou bem legal essa parte de organização deles. Bacana esse reconhecimento, né? Pelo que eu tô vendo aí, professor, não vai ter discórdia não, viu? Rapaz, eu quero... A galera aqui tá bem de boa. Tá bem de boa. Oh, meu Deus. Acho que eu tenho que reconhecer isso como positivo. Pois não, Ana? Não, eu só queria dizer que o grupo de Naturalismo realizou um grande sonho meu, que era fazer um trabalho apresentado em forma de jornal. Inclusive, vou usar a ideia, porque eu sempre pensei, nunca tinha, assim, eu não sei como é que isso vai dar certo. Vocês fizeram dar certo, então eu vou copiar nos próximos grupos, desde já agradeço a inspiração, certo? Sim, assisti na 2V, porque era para dar tempo, mas eu achei ótimo, porque, assim, não fica cansativo. É uma coisa que a gente estava tentando fazer no nosso, é algo mais interativo. A gente pensou em podcast, em tudo. Só que é muito conteúdo de positivismo para você só falar. Então tem que ter uma imagem, tem que ter alguma coisa. Essa interação que vocês fizeram, ficaria mais difícil com tanto de subdivisão que a gente tem que fazer, porque a gente ia ficar perguntando muita coisa. Mas eu adorei a apresentação. E a musiquinha do fundo, perfeita. Obrigado. Perfeito. A gente, professor, no nosso grupo, a gente tentou trazer de forma mais cronológica, né? Sim. Verdade. Com essa pegada mais cronológica para tentar entender como foi a evolução dele pelo tempo, né? Exato. De uma coisa bem arcaica para o moderno. Exato. Os dois vídeos foram muito, muito bacanas. O que eu percebi também é que houve como se fosse uma interação, né? Vocês dominam muito melhor do que eu, certamente, esse contato com o vídeo, né? O contato com o público inexistente. Estou falando aqui para uma câmera, né? E isso representa um grande atributo, né? Uma grande virtude na nossa comunicação que exige justamente esse contato. O que mais? Nesse quesito, professor, de dominar o falar com a câmera, eu sou igualzinho assim, professor. Foi bem uns 50 vídeos gravados para gostar de um e colocar no trabalho. Você está dizendo que eu sou ruim assim nessa comunicação? Não, professor, o senhor é excelente. Ele quer a discórdia de algum jeito, Nicolas. Mas eu quero dizer a mesma coisa que Nicolas. Eu gravei umas 50 vezes, principalmente a parte do vídeo que fala de um exemplo, o exemplo da menina que a gente tem que perguntar para ela se ela cometeu um furto por causa da religião dela ou por causa das leis. Foi 50 vezes perguntando para minha sobrinha por que ela cometeu um furto. Eu consegui, mas deu certo. Excelente. Não, eu estou brincando, pessoal. Realmente... e eu não tenho essa chance, né, de gravar várias vezes. Tem que ser de uma vez só. Quem sabe faz ao vivo, quem não sabe faz também. O que mais? Algo mais que vocês queiram discutir, queiram levantar aqui como relevante para... Pois não, Maria? Professor, eu ia só comentar de uma coisa que você falou, que quando o senhor mencionou os direitos naturais, aí o senhor falou vida, liberdade e busca de felicidade, né? Daí eu tinha visto, quando eu estava pesquisando, que não é exatamente o mesmo conceito de vida, liberdade e propriedade. Porque meio que por exemplo, existem autores que argumentam contra esse argumento de que a propriedade seria um direito natural. Eles meio que dizem que a propriedade seria um direito que a gente meio que criou para organizar a vida em sociedade. Por exemplo, aí eu vi um exemplo bem, tipo assim, utópico. Quando tinha, sei lá, só uma pessoa numa floresta gigante, por exemplo, vamos dizer, uma comunidade de 5 pessoas e tinha 1 milhão de maçãs. Não tinha necessidade de ter direito à propriedade, porque não teriam conflitos relacionados a propriedades. Teriam terras infinitas, digamos assim, tipo, mais que suficientes.
E quando começou a ficar mais escasso, tipo as propriedades, alimento, enfim, tudo, se criou a necessidade de ter a noção de propriedade para poder não gerar tantos conflitos. E aí ele não seria um direito natural. Mas a busca de felicidade seria um direito natural, porque meio que o ser humano faria isso, por exemplo, essa divisão de propriedade, essa organização da sociedade, justamente por causa da sua busca por felicidade, porque no fim das contas, né, seria para isso. Então, é meio que um conceito diferente de vida, liberdade e propriedade. Tem autores que dizem que a propriedade não é exatamente um direito natural, e são justnaturalistas. Perfeito. Mas, olha, quem gosta de roedeira, né? Não gosta de felicidade, gosta da sofrência, né? Gosta de ficar sofrendo ali. E tem esse direito também, né? Pode escolher escutar Maiara e Maraísa, né? Assim. Pode. Ei, pessoal, deixa eu fazer só um adendo aqui. Ana Cecília também plantando a discórdia aqui, tá dizendo que é como se eu estivesse insinuando que quem não sabe faz gravado, né? Não quis dizer isso, não. Estou dizendo que eu não tenho essa opção, que é uma opção muito privilegiada de fazer gravado, né? E depois tentar aprimorar. Por isso que o vídeo de vocês saiu em muito melhor qualidade do que as minhas aulas, né? Então, é como se fosse uma desculpa para as minhas imperfeições. Agora, certo? professor, eu vou querer o mesmo direito à desculpa, porque a gente ficou com o tempo contadinho, viu? 9 pessoas para 50 minutos é apertado. É verdade. Mas aí a gente, tendo pouco tempo, tem que fazer essas escolhas mesmo, tem que fazer os cortes, não pode falar sobre tudo, certo? Mas outra coisa positiva dos grupos é que vocês conseguiram manter a exposição dentro daqueles 50 minutos regulamentares. Foi perfeito. Certo? Algo mais, pessoal? Bom, não tendo mais questão, né? Parabéns aos grupos, né? Vou fazer eco aqui ao que a Andresa está colocando no chat. Parabéns aos grupos, iniciaram muito bem essa experiência, deixando maior responsabilidade para os grupos que vão vir por aí, tá certo? Eu vou disponibilizar essa gravação dessa discussão de hoje apenas para vocês retomarem alguma coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, e vou colocar, deixando bem claro para vocês, vou colocar as 2 questões relativas às atividades desses 2 primeiros grupos, certo? O justnaturalismo e o jurispositivismo. Professor, o áudio cortou. Pronto, então eu vou retomar. Cada grupo ele propôs um questionamento, certo? De acordo com o roteiro exigia. Então, eu vou colocar esses questionamentos que vão servir como a presença e a atividade para vocês que não são dos grupos. Quem é por exemplo, o grupo 1 não precisa responder a questão do grupo 1, e aí vocês vão botar, vão responder sim a atividade, mas vão dizer só que fazem parte do grupo 1, certo? Do grupo 2, não precisa responder a atividade do grupo 2. Todos os demais precisam responder o que eles propuseram, tá certo? Pois não, Valesca? Professor, deixa eu só externar uma angústia, porque quando a gente foi pesquisar mais especificamente sobre o justnaturalismo contemporâneo, sim. Eu não sei se foi por causa das fontes onde a gente pesquisou, mas eu e o colega que fez essa parte mais específica do justnaturalismo contemporâneo, de início a gente não conseguiu achar autores que tratavam tão diretamente do assunto. Por isso que eu fiz a provocação a vocês para justamente perguntar, existe espaço hoje para o justnaturalismo? Mas aí, continue, desculpe. Não, tudo bem. Aí, justamente, a princípio eu não tinha entendido porque isso se dava, porque em até 2 artigos, que eu acho que é da PUC, que a gente usou como fonte, os autores usavam como universo, assim, outros autores, tipo John Rawls, que tratam do conceito de justiça, mas que não necessariamente atrelam isso ao justnaturalismo, sabe? É como se houvesse uma carência dessa relação aí de justiça. É como se fosse algo ultrapassado mesmo. Isso, exatamente. Perfeito. Muito boa observação, Vanessa. Algo mais? Professor, eu tenho uma dúvida rapidinho. Quem é do grupo 1 tem que responder a pergunta do grupo 2. Isso, exatamente.
Aí, e vocês do grupo 1 vão responder do grupo 1 dizendo assim, faço parte do grupo. Só para não me confundir na hora, certo? Certo. Ok? Algo mais? Alguma outra dúvida? Bom, assim vocês levantaram a bola. Pois não, Matheus? Professor, Oi. é a questão da câmera. Aí tem que apresentar com a câmera no vídeo? Se vocês forem fazer a apresentação síncrona, né, ao vivo, aí eu peço que use a câmera, certo? Não, a nossa é gravada, mas aí eu tava perguntando se precisa de câmera porque eu não tenho webcam, entendeu? Não. Então, nesse caso, não. Só para participar do debate, não precisa de câmera. Ah, tá, certo. Viu? Nem se preocupe. Obrigado. Algo mais? Bom, vou terminar aqui a gravação, pessoal.